Olha só, eu vi esse artigo na Newsweek, peguei até, botei traduzido para comentar com vocês. Eles apontam 6 erros de Kamala Harris que levaram ela a perder a eleição. Os democratas estragaram a eleição. 6 erros que levaram à vitória de Trump. Eu achei a seleção deles, desses 6 erros, perfeita, tá? Óbvio, né, que faltam outros aspectos que a gente vai comentar em seguida, mas esses 6 erros que a Newsweek apontam certamente tiveram um peso muito grande na eleição do vagabundo norte-americano, tá? Deixa eu pegar aqui a matéria para vocês, eu já deixei ela traduzida em português para ficar mais fácil da gente comentar aqui, tá? Olha só, os democratas estragaram a eleição, 6 erros que levaram à vitória de Trump. São todas lições que ficam para a gente, né? Para a gente se cabem aqui no Brasil ou não, né? Os próximos dias de semana haverá muita troca de acusações sobre o que exatamente levou à vitória decisiva de Donald Trump na eleição. Na manhã de quarta-feira, Trump alcançou 270 votos eleitorais necessários para reconquistar a Casa Branca. Sim, ele ainda ganhou maioria no Senado e na Câmara. O cara virou um monarca dos Estados Unidos. Ele vai conseguir fazer o que ele quiser, né? Ele já domina a Suprema Corte. O que ele quiser fazer, ele vai fazer lá, tá? Um retorno histórico para o ex-presidente se recusou a admitir sua derrota para o presidente Joe Biden 4 anos atrás e é acusado de incitar uma insurreição no Capitólio dos Estados Unidos em uma tentativa de se agarrar ao poder. Sua vitória sobre a vice-presidente Kamala Harris, a primeira mulher negra a liderar a chapa de um grande partido, é a segunda vez que ele derrota uma oponente mulher, né? Vocês veem, eu sempre falo aqui sobre o componente da masculinidade tóxica no perfil da extrema-direita, né? O Trump é famoso por dizer que pegava nas mulheres, lá nas partes íntimas das mulheres, foi condenado por estupro e mesmo assim foi eleito com muitos votos de homens. Vou mostrar para vocês um pouquinho mais adiante, tá? A ascensão de Harris ao topo da chapa democrática foi incomum. Ela se tornou indicada do partido depois que Biden abandonou a disputa, né? Agora, Trump, 78, é a pessoa mais velha eleita presidente. Não vou lhe desejar saúde, senhor Trump. Bom, a primeira razão que a Newsweek fala foi a saída tardia de Biden. Que Biden deveria ter desistido antes. Vocês lembram, né? Que o presidente Biden já estava dando alguns sinais de que não estava bem de saúde. Aparecia em alguns vídeos meio perdido, mas foi só depois do debate, onde foi um fracasso o debate dele com Donald Trump, que resolveram decidir mudar de candidato e ainda demorou, né? Então, a campanha da Kamala começou em julho, agosto, setembro, outubro, né? Pouquinho tempo de campanha para ela ser candidata, né? E até corrigir os erros no rumo, né? Que ela só, por exemplo, o problema que ela tinha com os homens negros que não queriam votar nela, ela só fez proposta para eles especificamente para eles, na reta final da campanha. Então, ela teve pouco tempo, né? Biden decidiu abandonar sua tentativa de reeleição e apoiar Harris como candidata democrata em 21 de julho, há pouco mais de 3 meses do dia da eleição. Ele desistiu após semanas de pressão implacável de colegas democratas, após o desempenho medíocre no debate em junho, o que aumentou as preocupações sobre a sua idade e capacidade de derrotar Trump em novembro. Alguns certamente dirão que uma saída mais precoce da disputa poderia ter dado à sua substituta mais tempo para apresentar seus eleitores. Também se questiona a própria escolha da Kamala, segundo erro, que não houve nenhuma disputa, nenhuma prévia para substituir o Biden. Foi dedaço, né? A Kamala, e ficou por isso mesmo, né? Se Biden tivesse saído antes, democratas poderiam ter realizado uma disputa primária, uma prévia, né? Como se chama aqui no Brasil,
para escolher um candidato que representasse uma ruptura clara com o governo atual e atraísse eleitores suficientes para derrotar Trump. Em vez disso, se uniram em torno de Harris e ela ganhou a nomeação sem que os eleitores democratas tivessem voz ativa em um processo que alguns criticaram como antidemocrático. E aí, a própria escolha do vice dela, o Tim Walz, né, que é um cara bacana, né, teve vários vídeos fofos dele, né? Aliás, eu fico assim pensando se toda essa fofura da esquerda não está em baixa no mundo, né? Essas campanhas festivas, cheias de artista, né? É óbvio que sempre os artistas vão estar do nosso lado, gente. Sempre. Mas eu acho que as campanhas alegres estão em baixa no mundo, né? É um mundo aí que o medo está vencendo a esperança. Então, eu não sei se cabe mais, se essa esquerda festiva, né? A Kamala com as cantoras, os cantores, né? Até o Mick Jagger, que é um notório pé frio, apoiou ela. Eu não sei se isso ajudou ela, não, tá? A escolha do Tim Walz, né, que eles disseram que, ao escolher o governador de Minnesota, Tim Walz como seu companheiro de chapa, Harris procurou garantir que os estados do Centro-Oeste, Michigan e Wisconsin, estivessem seguros, né? Ela queria garantir. Mas a presença de Walz na chapa parece ter feito pouca diferença. A chapa Harris-Walz não conseguiu vencer em Wisconsin e está atrás de Trump em Michigan. Biden havia vencido por poucos 2 estados em 2020. Então, ela perdeu esses 2 estados onde o Trump tinha ganhado, mesmo somando esse cara. A escolha de Walz também decepcionou os apoiadores do governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, que eles achavam que poderia ter ajudado os democratas a vencer o maior estado da batalha eleitoral. Trump venceu na Pensilvânia, acabou vencendo na Pensilvânia. E aí vem esse fator aqui, que é o quarto, né? Então, saída tardia de Biden, nenhuma disputa primária para substituir Biden, escolha de companheiro de chapa de Harris e irritando os árabes americanos. Ou seja, a Kamala fez várias falas em apoio a Israel. Várias falas, e isso pode ter sido um erro fatal para ela, tá? Principalmente em Michigan. A derrota de Harris ocorre após preocupações de que ela pagaria um alto preço por não ouvir os eleitores que exigiam que o governo Biden encerrasse seu apoio à guerra de Israel em Gaza. E não só os árabes americanos, como as pessoas do campo progressista nos Estados Unidos não aceitavam o apoio à carnificina que o senhor Netanyahu está promovendo lá contra os palestinos. Sua postura pode ter custado a ela o estado de Michigan. Campo de batalha é o chamado dos estados pêndulo, né? Que tem a maior concentração de eleitores árabes americanos do país. Trump já venceu Dearborn, uma cidade onde cerca de metade dos moradores são de ascendência árabe. 4 anos depois de Biden vencer na cidade por uma margem de 3-1. Olha só. O quanto de voto árabe-americano ela perdeu com esse apoio ao genocida do Netanyahu. Nihad Awad, diretor executivo do Conselho de Relações Americano-Islâmicas, disse ao Newsweek em um comunicado: é importante que os democratas e outros representantes eleitos reconheçam que a queda acentuada no apoio à vice-presidente Harris em estados importantes, em comparação à vitória do presidente Biden em 2020, resultou em parte da profunda frustração e desilusão que muitos eleitores jovens muçulmanos, árabes, negros e outros sentem com o governo Biden-Harris devido ao seu firme apoio financeiro e militar ao genocídio em andamento de Israel em Gaza. Awad continuou: em vez de ouvir a clara maioria dos americanos que apoiam tanto um cessar-fogo quanto uma suspensão de armas para Israel, a vice-presidente Harris
simpático aos palestinos, mantendo a substância da postura desastrosa do presidente Biden. Isso levou a uma mudança sem precedentes de apoio de muçulmanos, árabes e outras comunidades que tradicionalmente votam em presidentes democratas. Olha, esse fator genocídio palestino em Gaza ainda vai ser melhor estudado nessa eleição, viu? Quinto ponto, perdendo eleitores latinos. Harris parece não ter feito o suficiente para energizar um dos blocos eleitorais de crescimento mais rápido e cada vez mais influente no país. Pesquisas de urna indicam que Harris teve um desempenho pior com os eleitores latinos do que Biden em 2020, com os homens latinos, em particular, apoiando Trump, que prometeu uma deportação em massa de imigrantes que estão ilegalmente nos Estados Unidos. A campanha de Harris fez grandes apostas no entusiasmo e na participação de alguns grupos, mudando fundamentalmente a equação eleitoral, o que não deu certo, disse Grant Davis Richer, professor de ciência política na Universidade de Syracuse, a Newsweek. O apoio a Trump entre os eleitores latinos pode marcar um novo recorde para os republicanos. E aí, por último, a estratégia digital inferior, a estratégia de comunicação considerada inferior, né? Porque a Kamala Harris teve o apoio de toda a mídia liberal, mas não soube usar direito as redes sociais, segundo a Newsweek. As mídias sociais também podem ter contribuído para a vitória de Trump, embora o vice-presidente tenha adotado uma estratégia que prioriza o digital e limitado entrevistas com a mídia tradicional, o alcance de sua campanha nas mídias sociais provavelmente foi ofuscado pelo da campanha de Trump no X, que é do Elon Musk, né? O proprietário do X, Elon Musk, passou meses usando a plataforma para amplificar a mensagem da campanha de Trump. Ele também organizou uma disputa eleitoral, aquela história do $1 milhão, né? Que ele ia sortear para quem assinasse a petição pró-Trump com votos, né? Que infelizmente lá é permitido, né? Já era hora do Partido Democrata aceitar o fato de que a grande maioria do público americano vive em um ambiente de mídia, da Fox ao Twitter e podcast, que funciona como uma máquina de propaganda republicana, escreveu Matt McDermott, estrategista democrata no X. Ignorar essa realidade não é mais uma solução sustentável. Então, assim, daqui desse elenco, né? Desse elenco de razões, de erros apontados, cometidos pelos democratas, a gente pode tirar algumas lições que servem para nós, né? Então, por exemplo, né? O presidente Lula é candidato à reeleição. Mas se ele não for candidato, ele tem que se decidir rapidamente e não deixar para a última hora. Essa é uma conclusão desses erros, certo? E a outra conclusão importante, né? As outras coisas, a escolha do vice, né? Um vice que some, coisa que muita gente falou que em alguns lugares que o PT, por exemplo, na Maria do Rosário, lá no Rio Grande do Sul, uma chapa PT com vice do PSOL não funcionou no Estado. Então, tudo isso tem que levar em consideração. E, sobretudo, a estratégia digital tem que se modernizar, porque senão não vai chegar no público jovem, não vai chegar naquele público lá do Pablo Marçal que o Boulos ficou cortejando no segundo turno, tá, gente? Então, são lições que ficam, mas eu quero falar um pouco mais de outros aspectos mencionados que também prejudicaram a Kamala, que vocês vão ver aqui nas minhas próximas falas, tá?